A terça-feira, que deveria ser de esperança no ninho do urubu, se transformou em uma das mais tensas da temporada. O Flamengo vivia a expectativa de recuperar seu principal centroavante às vésperas da decisão mais importante do ano. Mas bastaram alguns minutos de treino para que tudo mudasse. E quando a notícia chegou às redes sociais, acompanhada de uma provocação que viralizou entre palmeirenses, "Sem Pedro vocês caem", o clima de rivalidade explodiu de uma forma que o clube não imaginava. A frase, que começou como uma brincadeira ácida, virou combustível para a crise, irritou jogadores, mexeu com torcedores e reacendeu todo o ambiente emocional que precede uma final continental. E é exatamente quando a temperatura sobe que o Flamengo costuma mostrar quem é, mas o problema agora é que o time pode ter de fazer isso sem o homem que decide finais. A história começa com algo simples. Pedro voltou a sentir dor. Ele estava muito perto de retornar. A fratura no antebraço, sofrida há quase um mês, já apresentava evolução clara, tanto que o departamento médico vinha sinalizando que o camisa 9 poderia ser relacionado para o jogo do próximo fim de semana. Era a notícia que a torcida queria ouvir, a volta do seu artilheiro, do homem que transforma chance em gol, do jogador que mais decide nos duelos de mata-mata. Tudo caminhava para isso, até que o Flamengo realizou um treinamento fechado no início da semana. Durante um exercício específico, Pedro começou a demonstrar incômodo na perna esquerda. Tentou continuar, tentou forçar, tentou se ajustar, mas não deu. Minutos depois, deixou o campo acompanhado por fisioterapeutas, com a expressão fechada e a mão na coxa. A partir daí, o sinal de alerta acendeu de forma quase instantânea. A quarta-feira amanheceu com o clube inteiro em expectativa. A avaliação do atacante foi marcada para cedo. Os exames de imagem foram feitos logo na chegada, e o resultado saiu rápido, mais rápido do que muitos imaginavam, o que deixou a situação ainda mais séria. O diagnóstico confirmou uma lesão muscular. O tipo de notícia que nenhum time quer receber às portas de uma final. O tipo de lesão que depende de evolução diária, que exige cautela e que coloca em risco a presença do jogador no confronto mais aguardado do ano. Enquanto isso, outro exame, o do antebraço, confirmou que a fratura estava consolidando bem. Em um cenário normal, esse seria o grande destaque do dia. Pedro perto de voltar. Mas o futebol raramente oferece dias normais. A nova lesão mudou completamente o foco, derrubou o otimismo e empurrou o Flamengo para uma contagem regressiva emocional. Recuperar o jogador tempo suficiente para colocá-lo em condições de disputar a final contra o Palmeiras, marcada para o dia 29, e foi justamente nesse momento delicado que a provocação rival ganhou as redes. Um torcedor palmeirense, em uma live que rapidamente viralizou, soltou a frase que incendiou o clima: "Sem Pedro vocês caem". Em segundos, cortes do vídeo começaram a circular no X, no TikTok, nos grupos de WhatsApp, em perfis grandes e pequenos, como se fosse um gatilho perfeito para ativar toda a rivalidade acumulada entre os dois clubes. A frase se encaixou como luva na pior hora possível. Para o torcedor rival, era provocação. Para o torcedor rubro-negro, era quase uma afronta pessoal. Hashtags subiram. Perfis de humor usaram a frase em montagens. Influenciadores esportivos comentaram. E como acontece sempre antes de uma grande final, o ambiente se dividiu entre ironia, raiva e aquele orgulho típico de torcida. Quer falar? Fala agora. Mas no dia da final, a resposta vem. Dentro do Flamengo, o impacto também foi grande. A diretoria não respondeu publicamente, mas o assunto circulou no vestiário. Jogadores comentaram entre si, vários incomodados com a forma como a notícia da lesão foi usada como munição psicológica. O técnico Felipe Luiz, que já esperava contar com o atacante no jogo contra o Bragantino, precisou mudar não só o planejamento, mas o discurso. Manter o grupo focado, blindar o ambiente e converter a provocação em... O treinador conhece o peso emocional de finais e sabe que comentários desse tipo podem abalar ou fortalecer. E o Flamengo quer usar isso a seu favor. Do lado médico, o trabalho começou imediatamente. Pedro iniciou tratamento intensivo, com sessões de fisioterapia e acompanhamento constante para tentar acelerar a recuperação sem correr risco de agravar o quadro. A pressão existe. O desejo do jogador também. Pedro sabe que decisão é lugar de craque, e craque quer estar dentro de campo, mesmo que ainda não esteja 100%.
Ele já deu mostras no passado de que é capaz de se superar quando a camisa pesa e quando o Maracanã ou um estádio sul-americano precisa dele. Mas desta vez, não depende apenas de vontade. Depende do corpo. Depende da resposta nos treinamentos monitorados. Depende do limite entre o possível e o seguro. E esse limite sempre fica mais sensível quando se trata de uma final de Libertadores. A comissão técnica, inevitavelmente, já analisa alternativas. Um plano tático com Pedro e um sem Pedro. Duas realidades completamente diferentes. Dois tipos de ataque diferentes. Duas leituras de jogo que mudam tudo. Pedro é referência, pivô, finalização pura. Sem ele, o time ganha velocidade, perde presença de área e precisa reinventar a forma de entrar na defesa adversária. Contra o Palmeiras, que conhece o Flamengo como poucos, cada detalhe faz diferença. A verdade é que, com ou sem provocação, a lesão do camisa 9 já havia deixado a torcida aflita. Mas quando um palmeirense dispara a frase que viralizou, o cenário ganha um tempero extra. De repente, não é mais apenas uma questão de saúde física. É orgulho, é rivalidade. É aquela sensação de que a final começou antes mesmo de a bola rolar. Torcedores rubro-negros responderam à sua maneira. Muitos ironizaram a provocação, dizendo que o Palmeiras deveria se preocupar com seus próprios problemas. Outros usaram números para rebater, destacando que o Flamengo já venceu títulos importantes, mesmo sem seu centroavante titular. E uma terceira parte, a mais apaixonada, transformou a frase em um grito de mobilização. Duvidaram de novo. Perfeito. Agora vocês vão ver. Essa energia chegou aos jogadores, como sempre chega. E há algo curioso sobre o Flamengo. Poucas equipes no continente parecem responder tão bem a momentos de pressão emocional quanto esse elenco. Isso não significa vitória garantida, mas significa que o ambiente, mesmo cheio de tensão, costuma fortalecer a identidade rubro-negra. A identidade de quem não desiste, de quem vira jogo, de quem cresce quando todos acham que vai cair. Os próximos dias serão decisivos. Cada sessão de fisioterapia, cada exame, cada treino, cada resposta muscular de Pedro será avaliada no limite. O departamento médico sabe que uma final é algo único. E o jogador quer estar presente, nem que seja por poucos minutos. Mas existe responsabilidade. Existe o risco de uma lesão pior. Existe a necessidade de entender que, por mais que a emoção empurre, o corpo tem suas próprias regras. Enquanto isso, a provocação do palmeirense continua ecoando, não mais como um simples comentário, mas como símbolo de todo o ambiente que envolve essa final. Um lembrete de que Libertadores não se ganha apenas com bola no pé. Se ganha com mentalidade, com nervo, com superação, com cabeça preparada. A final já começou. Começou quando Pedro sentiu a coxa. Começou quando o exame confirmou a lesão. Começou quando a rivalidade aqueceu as redes sociais. Começou quando o Flamengo transformou a frase "Sem Pedro vocês caem" em um grito de resistência. Ninguém sabe ainda se Pedro vai estar em campo no dia 29. Talvez sim, talvez não. O que se sabe é que a provocação, que deveria enfraquecer, acabou fortalecendo o elenco. E isso é Flamengo. Quando o rival provoca, o rubro-negro reage. Quando duvidam, o time responde. Quando tentam diminuir, o clube cresce. A final será dura, intensa, pesada, como sempre é quando Flamengo e Palmeiras se encaram em jogo grande. E se Pedro entrar, mesmo que por alguns minutos, a história pode ganhar um capítulo ainda mais épico. Se não entrar, o Flamengo vai lutar do mesmo jeito, porque provocação nunca derrubou o time grande, mas motivação já levantou taça.